Na minha opinião, a engenharia diagnóstica é a área que mais cresceu nos últimos anos e a área que vai continuar crescendo cada vez mais com muita oportunidade de trabalho. E nesse vídeo eu vou te explicar como que eu cheguei nessa conclusão, por que eu acho isso, beleza? Eu vou tentar fazer uma coisa mais, uma conversa mais direta, sem tanto corte, sem tanta edição, como costuma ter os vídeos aqui do canal, beleza? Mas para começar, eu criei alguns pontos aqui só para eu seguir a linha de raciocínio. Na minha época que eu me formei, engenharia civil, quase 10 anos atrás, nós tínhamos alguns segmentos claros para seguir, tá? Então, ou você gostava da área de construção civil e começava a estagiar numa construtora e tal. Se você se desse bem, se destacasse, você se formaria e viraria engenheiro dessa empresa, dessa construtora. Se você não gostasse tanto da parte de construção civil, você enveredava mais para a área de projetos, de cálculos, que não tinha tanto contato com mão de obra ali. E aí você faria a mesma coisa, você estagia em um escritório de cálculo, e aí você vai crescendo naquilo e segue essa carreira. Ou, o terceiro tópico seria você enveredar para a área de infraestrutura. Então, barragens, estradas, geralmente tinham essas três áreas mais definidas que eu percebia na época, tá? Ou, tem uma quarta, na verdade, que você podia empreender, né? Você trabalha com reforma, com construção, abre sua própria construtora, mas enfim, existiam esses parâmetros bem definidos da época, e era isso o que ia acontecer quando você se formasse, tá? Quando eu me formei, eu já emendei na pós-graduação de engenharia diagnóstica, e aquilo me ampliou, né, muito meus horizontes, e a engenharia diagnóstica em si, ela trouxe muita coisa nova, muitas novidades e muitas oportunidades. Então a gente sabe que hoje nós temos aí uma ampla, um guarda-chuva com muitos tipos de serviços que a gente pode prestar na engenharia diagnóstica, vistorias, laudos, consultorias, inspeções, perícia, enfim. Existe um mundo nessa engenharia diagnóstica e ela trouxe um novo olhar, tá? Não apenas esses quatro segmentos que existiam na época, mas ela trouxe um novo patamar, um novo olhar, uma nova ótica sobre a nossa profissão, a nossa área de engenharia, tá? Então, o primeiro tópico seria isso. Existem novas oportunidades, novos trabalhos que na época não eram tão disseminados. Já existia, por exemplo, inspeção predial naquela época, sim, mas não era tão disseminado e tão estudado, aprofundado e desenvolvido como é hoje. Não existiam leis. Aqui em Fortaleza, por exemplo, existe uma lei que obriga, né, que é obrigatório que as edificações tenham inspeção predial. Existiam já diagnósticos de estrutura, existia recuperação estrutural, mas não tão disseminado e com tantas oportunidades como nós temos hoje. Esse é o primeiro tópico. Segundo ponto. Esse insight, essa chavinha, ela girou para mim ouvindo um podcast da Adepat, do Felipe Lima. Inclusive, estou até com a minha caneca aqui do Expat, o 5º Adepat Experience, que teve aqui em Fortaleza, que eu tive a honra de participar e de contribuir, de certa forma, com uma palestra. Foi muito bom. Mas, ouvindo esse podcast, eu não vou lembrar qual foi o episódio, infelizmente, mas eles estavam batendo um papo de que hoje o engenheiro ele está cada vez mais próximo do que é um médico ou um advogado. Por exemplo, quando um advogado se forma, muitas vezes, ele abre seu próprio escritório, ele tem seus próprios clientes. Um médico, ele abre seu próprio consultório. Claro que muitos deles, né, muitos médicos trabalham no hospital, enfim, mas muitos também têm seu próprio consultório. E hoje o engenheiro, devido à engenharia diagnóstica, essas novas oportunidades, esses novos trabalhos, nós também estamos assim. Então, já é uma realidade engenheiro ter seu próprio escritório e trabalhar com conhecimento técnico. Não necessariamente numa construtora, não necessariamente com reforma, mas sim na área de engenharia diagnóstica. Um escritório. Eu sou Matheus, engenheiro patologista, e eu tenho meu escritório de engenharia diagnóstica, que eu presto serviço de tudo que tem nessa área. Entendeu? Então isso já é uma realidade e é algo que eu vejo que vai continuar crescendo. Isso, quando ele falou, me girou assim uma chave e eu pensei, nossa, isso já é uma realidade. E é muito bom, tá? É um novo olhar, é algo novo. Talvez você já tenha chegado aqui, já é uma realidade, assim como a internet, mas há 10 anos atrás isso não era visível, isso não era assim, era bem diferente, tá?
Então esse é o segundo tópico e é muito bom. Terceiro, devido a isso tudo, a engenharia, se você não quiser, meu amigo, você não precisa mais, entre aspas, tá? Depender de mão de obra de ponta. Ou seja, de um pedreiro, de um servente, de um carpinteiro, de um mestre de obra. Se você não quiser, você não precisa mais trabalhar com a mão de obra final. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode trabalhar única e exclusivamente com o seu conhecimento técnico, com a execução de laudos, com consultoria, com diagnósticos. Claro que dentro desses serviços, nós vamos precisar, assim, vez ou outra, de um profissional para executar um trabalho, para abrir um forro, para fazer uma recuperação estrutural. Mas é diferente de você, como uma construtora, por exemplo, você ter aquele profissional sendo como algo indispensável do seu trabalho, tá? Então, talvez você, que seja aquela pessoa que não gostava de trabalhar com mão de obra na época da faculdade, enveredou para o projeto, hoje você pode trabalhar com engenharia diagnóstica também, tá? Porque, novamente, se você não quiser, você não precisa mais depender, entre aspas, do peão, entre aspas, de novo, tá? Entenda que não estou falando de nenhuma forma pejorativa, mas para como o dialeto comum para você entender. Quarto tópico. Se você enveredou, como esse exemplo que eu dei, para a área de projeto que você não gostava, hoje você pode unir o que você já faz, por exemplo, você é um calculista, com a parte de patologia, a parte da engenharia diagnóstica. Inclusive, eu acredito que todas as áreas da engenharia, né, voltado para a engenharia civil, estruturas, parte de infraestrutura, os profissionais precisam entender também da parte de patologia. Projeto, você tem que entender como projetar para evitar problemas futuros. Execução, construção civil, você tem que entender o problema para você construir correto e evitá-lo. Então, tudo, assim, eu acredito que você possa bater o trabalho com reforma. Excelente, mas ainda você vai precisar entender sobre patologia para você evitar problemas. Principalmente reforma, que é algo assim que sempre é uma caixinha de surpresa. Você sempre encontra algo que não estava previsto, tá? Então essa área, ela está intrínseca, ela engloba todas as outras e a cada vez mais isso vai ser necessário. Eu não vejo como algo assim que vai mudar, só vai crescer, tá? E outro tópico, acho que é o quinto já, né? A engenharia diagnóstica, ela trouxe muitas vantagens. Uma delas é o reconhecimento profissional. Então hoje é uma área que sim, remunera bem, que sim, é uma área que exige constante aprendizado, constante evolução, porque sempre estão aparecendo novos materiais, novas tendências, novas técnicas, e você tem que ser o profissional dessa área, sempre você tem que estar se capacitando, tá? Em contrapartida, hoje em dia, mais uma vantagem, existe uma literatura muito maior do que há 10 anos atrás, por exemplo, infinitamente maior. Antigamente nós tínhamos sim livros de concreto, livros de patologia, mas muitos eram do Embracon, eram livros de espanhol, livros de Portugal. Então existiam autores, muito bons inclusive, que são referência até hoje, Paulo Helene, enfim. Mas hoje existe uma gama muito maior. Existe o professor Ezequiel aqui da UFC de Fortaleza, que fala sobre patrimônio histórico. Existe sobre infiltrações, sobre técnicas de reparo, sobre engenharia diagnóstica em si, sobre vistorias. Enfim, um mundo de literatura para a gente aprender. Além de conteúdos na internet, como esse canal aqui. Então tá muito mais fácil de você aprender e de você aprender coisas novas, tá? Além disso, a valorização, enfim. E um ponto muito importante que eu também acho é que tudo que já foi construído até hoje, tudo que nós temos, edificações, indústrias, fábricas, casas, tudo que já foi construído vai continuar precisando de manutenção, vai continuar precisando de um diagnóstico, de uma vistoria, de um laudo. As edificações, assim como um carro, você tem que trocar o óleo, tem que trocar o pneu, tem que fazer um check-up. E nós, profissionais, engenheiros patologistas, engenheiros da engenharia diagnóstica, estamos aqui para executar esse trabalho. E aí você pode fazer uma manutenção, uma recuperação estrutural, você pode fazer laudo de recebimento de imóvel novo. Existe uma gama infinita. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que eu vou depois posso fazer um vídeo
mostrando todo esse guarda-chuva, tudo que a gente pode atuar dentro dessa área, tá? E além disso, eu queria te ajudar, te mostrando também, vou deixar um vídeo aqui relacionado sobre a parte de injeção em estrutura de concreto, que é uma área que está crescendo bastante, que é importante você saber algo novo. E também, caso você ainda não tenha, como você escolher o seu pacômetro, né, o detector de metais, para você aprender, que esse vídeo com certeza vai te ajudar a escolher o seu ou a você entender um pouco mais da área. Eu espero que eu tenha conseguido passar esse meu pensamento para você. E se você concorda ou discorda, deixa aqui por favor nos comentários, vamos interagir, que eu vou fazer mais vídeos sobre isso para a gente debatendo, beleza? A ideia é que a maré cresça para que todo mundo cresça junto. E vamos lá, até o próximo vídeo. Valeu!